Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do Emmanuel. Vocês estão bem? Essa aula é destinada para o 8º ano e a gente agora vai falar sobre o ciclo reprodutivo do ser humano, beleza? A gente já falou sobre isso na sala de aula, em algumas aulas gravadas anteriormente, mas hoje a gente vai expressar uma quantidade maior de informações. Então, a gente vai continuar falando sobre o processo de fecundação, tá? Lembrando alguns conceitos que nós falamos previamente. Primeiro, o conceito sobre gametas, certo? Que são células associadas à reprodução. A masculina seria o espermatozoide, a feminina, o ovócito, né? Ou óvulo. E a gente vai ter a contribuição tanto da estrutura masculina quanto da estrutura feminina, né? A gente está falando de uma reprodução sexuada, que acontece de maneira interna, né? Então vai ter a cópula, e a gente conversou isso nas aulas sobre sistema genital. Então, o livro de vocês coloca aqui, né? Já vimos que a reprodução é o processo que permite a formação de um novo indivíduo. Então, a intenção de uma estrutura reprodutiva é criar a prole, né? É criar um novo indivíduo para que tenha a perpetuação da espécie. Essa formação envolve diferentes processos que a gente vai estudar ao longo do módulo, né? Então, o que seria a fecundação, né? Os seres humanos se reproduzem sexuadamente por meio de união de gametas, né, que a gente já falou, e essa união é chamada de fecundação. Então, quando eu tenho um espermatozoide entrando no óvulo e formando o que a gente chama de zigoto, que é a célula ovo, isso é fecundar, certo? Então, a fecundação envolve a entrada e, posteriormente, a formação do feto e do bebê. Lembrando que essa estrutura vai acontecer a união das tubas uterinas, beleza? A união acontece nas tubas uterinas, o ovócito é liberado através do ovário, né, que ele está aqui, e ele chega na tuba uterina, e o espermatozoide segue do canal vaginal até as tubas uterinas. Nessa região ocorre a união, lembrando que normalmente eu só tenho um espermatozoide entrando no óvulo, e com isso eu formo o zigoto. Tudo bem? O que vai acontecer dentro do zigoto? O zigoto, ele vai começar a gerar uma multiplicação celular. Ele vai começar a se dividir. E esse processo a gente vai chamar de mitose. Lembrem-se, mitose é quando eu divido células com a mesma característica. Eu divido uma, gero duas, gero quatro, gero 8, assim sucessivamente. E elas são iguais. Quando eu falo de meiose, eu tenho um processo diferenciado, que eu vou ter a divisão dessa célula em duas novas células. O processo de meiose, a gente falou que a meiose vai gerar justamente os espermatozoides e os ovócitos, certo? E a mitose, ela vai formar tecido celular e entre outras estruturas, como propriamente os órgãos, ok? Então, essa estrutura de formação, né, acontece de 24 a 30 horas após a formação do zigoto. A gente vai ter a união de 23 cromossomos do espermatozoide e 23 cromossomos do ovócito, formando 46 cromossomos do zigoto, beleza? E com isso eu consigo fazer a divisão celular. Se tiver cromossomos a mais ou cromossomos a menos, 45, 47, a gente vai associar algumas síndromes, sendo a mais famosa a síndrome de Down, que está com um nome associado como trissomia do cromossomo 21, porque a gente vai ter uma disfunção cromossômica que vai ter um cromossomo a mais, então no caso 47. Então as síndromes são associadas com a diferença de quantidade de cromossomos. Bom, então após 4 dias, ainda em estado de mórula, né, de formação, o novo indivíduo em desenvolvimento chega ao útero, certo? Onde vai se instalar. Então ele vai se instalar no útero para ele poder crescer, se desenvolver, porque é o local apropriado no corpo feminino que ele vai conseguir se desenvolver e conseguir crescer até chegar a hora do parto. Em torno de 6 dias após a fertilização, a blástula se adere ao útero, que é essa estrutura aqui em volta, né? Nos primeiros estágios no interior do útero, o ser humano em desenvolvimento é chamado de embrião. Então eu vou ter um embrião, eu vou ter o feto e eu vou ter o bebê. Tudo isso são estágios de desenvolvimento,
certo? São estágios de desenvolvimento que ele vai ter ao longo do processo chamado de gestação. Bom, a gestação dura em média 38 semanas, né? Normalmente 9 meses, e a partir da fecundação. Então, ela vai ser fecundada, depois de 9 meses, normalmente o bebê está pronto para ser libertado, né, do corpo da mãe, para ele ser gerado. Então, ele vai ter um esquema aqui, né? Porque a gente vai ver que existe um desenvolvimento, né, associado ao tamanho do bebê. Ele aumenta bastante de tamanho, ele vai ter esse crescimento, e existem diferenças associadas ao que cada mês representa no processo de gestação. Então, cada mês vai desenvolver um tipo de sistema, um tipo de estrutura naquele bebê. Quando chega no 7º mês, aquele bebê do 7º até o 9º mês, ele vai aumentar de tamanho e ficar mais forte para poder sobreviver de maneira externa à mãe, certo? Então, algumas estruturas que são formadas, por exemplo, o cordão umbilical, que vai alimentar, né, o bebê da placenta, né, porque nós somos seres placentários, a gente recebe a nossa alimentação associada à placenta. Então, o cordão umbilical une, né, o bebê à estrutura placentária da mãe. Eu vou ter essa estrutura aqui um pouco mais externa, chamada de córeo, que circunda o embrião e atua nas trocas gasosas e nutrientes entre o embrião, feto e a mãe. Então, o bebê, ele respira, né? Ele tem a troca gasosa, só que é uma respiração diferenciada, e ele vai fazer essa troca através do córeo. Eu vou ter o saco vitelino, que é uma estrutura importante na transferência de nutrientes para o embrião. Parte dele é incorporado, né? Então, é uma estrutura que, ao longo da formação do embrião, é incorporado a ele. E eu vou ter essa quinta estrutura aqui, né? Que é essa linha fina, que é o âmnion, que é uma membrana em forma de saco cheia de líquido amniótico. Este líquido é composto de água, gorduras, proteínas, hormônios e sais minerais, né? Que o bebê precisa desses compostos orgânicos e inorgânicos para poder se desenvolver. E é importante no crescimento e desenvolvimento do embrião, feto, certo? Além disso, esse líquido ajuda a proteger o novo ser humano em desenvolvimento de eventuais choques mecânicos. Então, a mãe, lógico que ela tem que tomar todos os cuidados para não cair, não sofrer um choque, não levar um susto, porque tudo isso pode prejudicar a formação do indivíduo, mas ele possui uma proteção biológica para esses casos, tá? Então, galera, é isso. A gente viu essa parte introdutória. Espero que vocês tenham gostado. Continue estudando. Até a próxima e tchau.